Hi guys! Bem youtuber, né? Só que não, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você vai estar assistindo essa aula, né, sobre as vanguardas europeias, especificamente sobre o fauvismo, tá? Então, anotem aí os objetivos da aula de hoje, beleza? Os objetivos da aula de hoje. Você precisa identificar imagens do fauvismo, características do fauvismo. Você precisa identificar artistas fauvistas. Você precisa identificar o contexto histórico, tá? O contexto histórico do fauvismo. E o que é o fauvismo, Thiago? O que é isso, fauvismo? Vamos lá. Durante esse segundo bimestre, nós veremos as vanguardas europeias. E o que são as vanguardas europeias? Bem, as vanguardas europeias, elas são movimentos artísticos das artes visuais, especificamente das artes visuais, mas também que ocorreu entre outras áreas, como literatura, tá? Música, né, no caso de outra linguagem, dança, teatro. Lembram das 4 linguagens da arte? Teatro, dança, música e artes visuais? Pois bem, essas correntes, esses movimentos artísticos, eles têm algo em comum, tá? Que é o sufixo ismo, né? Que deriva aí de doença, irregularidade, anormal, tá? Mas nesse caso aqui, na verdade, eu poderia até me arriscar como professor de artes em dizer que foi algo, ok? Vamos lá. Fauvismo. O termo fauvismo deriva da palavra fauve, que em francês significa selvagem, beleza? Só para contextualizar. O fauvismo ele teve como precursores, né, Van Gogh, ainda no século XIX, com as cores ressaltantes, né, cores super fortes, certo? Pinceladas grossas, pinceladas selvagens. E essas duas características, elas acabaram que ainda estão, ou melhor, perdão, na verdade essas duas características de Van Gogh, que são pinceladas grossas e cores vibrantes, elas estão intrínsecas diretamente como elementos de característica mesmo do fauvismo, ok? Elemento principal do fauvismo, a cor. Lembram dos elementos básicos da linguagem visual? Ponto, linha, cor, volume, textura. Pois bem, no fauvismo, o elemento principal é o elemento cor, tá? Depois a gente passa aí para uma variação entre volume e linha, tá? Mas o elemento principal é a cor, beleza? Vamos lá. O termo fauvismo deriva de fauve, fera selvagem. Exclamação feita pelo crítico de arte perante a exposição de pintura do Salão de Outono de 1905. Vamos lá. 1905 estava ocorrendo uma exposição anual em Paris, chamada de Salão de Outono, e durante essa exposição, esse crítico de arte, o Louis Vaucel, ele foi chamado, né, para fazer a crítica do evento, e ele percebeu que havia algumas telas no chão. E ele perguntou ao reitor, na verdade, o curador das obras, do que significava. E adivinha? Ele simplesmente disse: é fauve, é selvagem, é ridículo, tá? Os artistas fauvistas, obviamente, né, amaram essa crítica e se autobatizaram depois disso de os fauvistas, ok? Ou seja, os selvagens. E durante a aula vocês vão entender o porquê eles gostaram tanto desse batismo, apesar de que, né, o Vaucel estava fazendo ali uma crítica, na verdade, certo? Vamos lá? Foi um movimento de curta duração, na passagem do século XIX para o século XX, que constitui o primeiro, se não o mais importante movimento de renovação da pintura francesa depois do impressionismo. Ok? Um adendo. O fauvismo, ele ia justamente de contra o impressionismo, tá? Que a gente vai ver depois.
Uma outra questão, gente. Vocês vão perceber que as vanguardas europeias, elas aconteceram quase que no mesmo período, tá? A diferença é que ora estava na Alemanha, né? Ora estava na França, ora estava na Espanha, certo? Ou seja, as vanguardas europeias, né, já está dizendo, elas aconteceram em alguns países da Europa, mas no mesmo período, ok? Continuando. Fauvismo. Opondo-se abertamente ao impressionismo, pelos efeitos ópticos ilusórios que esta pintura praticou, deriva, contudo, dele e das conquistas pós-impressionistas, nomeadamente das de Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Como eu falei anteriormente, né? E como eu já falei em outras aulas, nada se cria, tá? Tudo se transforma. Então é óbvio que, como vocês estão sendo influenciados por artistas contemporâneos, né? Artistas da música, do teatro, e se possível, né? Vocês podem e devem criar algo, né? Vocês não criaram do nada. Vocês estão criando por uma questão de influência. O que aconteceu com os fauves, né? Os artistas, os fauvistas? Eles se inspiraram nas obras de Paul Cézanne, tá? No século XIX, que utilizava essa questão da cor, né? A cor pura. Eles utilizaram também o Gauguin, né? O Paul Gauguin, que também utilizava uma cor muito vibrante, uma cor pura, e do Van Gogh, com as pinceladas largas e cores também detalhadamente largas, né? Cores grossas, texturas, ok? Pretendendo anular toda a teorização na arte. A pintura Fauve visou transmitir ao espectador emoções estéticas profundas através de exaltação das cores, usando em tons fortes e contrastes, sem modelado, onde a ilusão da terceira dimensão se perde. Ou seja, quando você quer criar, né, volume numa obra, quando você está idealizando um desenho, fazendo uma pintura, você quer criar dimensões, né, uma pintura em 3D, você precisa usar uma técnica das artes visuais que se chama contraste, ou seja, várias tonalidades de azul. Os fauvistas, eles não utilizavam essa técnica, eles utilizavam cores puras, tá? E aí deixava a imagem, a idealização de uma imagem, de uma pintura, chapada, plana, ou em 2D, certo? 2 dimensões. Continuando. Olha que lindo. Deixa eu só voltar aqui para falar um pouco desta obra. A gente vai fazer análise de obra ao final, tá? Mas deixa eu falar um pouco dessa obra. Janela Aberta em Collioure, do Matisse. Lembrando que o Matisse, tá? 1905, olhe sobre tela. Essa tela é uma tela fauvista. Se vocês observarem, lembra que eu falei agora há pouco que os artistas gostaram, né, do apelido, do batizado de Fauves, do crítico Vaucel? Pronto, justamente por isso, porque eles acreditavam, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles perceberam que as pinturas deles, como vocês podem observar, ó, tem características infantis, primitivas, né? Quase que aquele desenho, né, que uma criança de 3, 4 anos faz. Pronto. Lembrando que o Matisse e todos os outros artistas fauvistas dominavam a técnica do figurativismo, ou seja, eles sabiam desenhar como na academia do século XVI, mas eles não queriam repetir a arte, eles queriam transformar a arte, beleza? Vamos lá, continuando. Por isso as formas resultam simplesmente e planificadas, e a perspectiva acadêmica é rejeitada em função de um tratamento do espaço mais intuitivo e livre. Bidimensional, aquilo que eu falei, né? Uma tela em 2D. Você não vê o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí vai, planos. Você vê exatamente duas dimensões, tá? Altura e
largura. A expressão é dada pelas linhas e pelas cores, aplicadas ora lisas e finas, ora texturizadas, em pinceladas diretas e emotivas, no entusiasmo, por vezes, quase juvenil. Olha só, que massa, né? Você achando que não sabe desenhar, vamos fazer uma análise agora da tela do Vlaminck, tá? Ou Matisse, entre 1905 e 1906, tá? Essa tela como não foi datada, mas né, estudos afirmam que está entre 1905 e 1906. Técnica óleo sobre tela, tá? Um outro detalhe, gente. Os artistas dessa época, até 1940, eles mesmos fabricavam as que eles utilizavam na idealização de uma imagem, tá? Exemplo disso, né? Puxando aqui um exemplo brasileiro. Tarsila do Amaral, um outro artista brasileiro que utilizava cores que eles mesmos fabricavam, né? Portinari, inclusive, ele morreu justamente pelo excesso de chumbo que tinha nas cores, nas tintas que ele fabricava, beleza? Voltando para o fauvismo, movimento artístico caracterizado pela utilização de cores puras, em grandes manchas e com fortes contrastes, para acentuar ao máximo o valor expressivo da cor, exaltando a sua sensualidade e sugestões emotiva. Tá? Teve como líder incontestável o Henri Matisse, contando também com a participação de outros grandes artistas, entre eles André Derain, Maurice Vlaminck, Ralph Duff, Georges Braque, Henri Mangue, Albert Marquet, Jean Paul e Emily Otton Fries. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Mas lembrando que eu não falo francês, não falo alemão, digamos, porque tem 2 alemães no caso. Então, dê um desconto, tá bom? Continuando. Fauvismo teve como líder incontestável, obviamente, já foi falado, Matisse. Né? Os fauvistas rejeitaram o império da forma, ditado pela academia. O conceito de luminosidade dos impressionistas passando a usar a cor como fato primordial da pintura. Este movimento afirmava, por isso, a autonomia da cor e do espaço. Utilizava com grande ousadia manchas de cores violentas, evocando um mundo fantástico de grande emoção. Certo? Lembra que eu falei mais cedo que as vanguardas europeias ocorreram em todo o território europeu? Pois bem, na aula anterior, né, a aula sobre o expressionismo, que fala justamente do sentimento, né, onde o artista tentou colocar ali o sentimento pós-guerra, certo? É interessante que vocês percebam que também no fauvismo o artista tentava trazer a questão do sentimento, né? A imagem, a figura em si, ela não tinha tanta importância. Eles deixavam isso muito claro. O sentimento era importante, certo? E isso abriu, né, espaço para a arte moderna que a gente tem hoje, como, por exemplo, as performances, né? As performances, onde utiliza o corpo como instrumento, tá bom? Vamos lá, fauvismo. E aí a gente vai conhecer esse cidadão, Henri Matisse. Henri Matisse, pintor francês, nasceu no norte da França em 1869, tá? Em 1890, comprou uma caixa de tintas e um livro, manual geral de pintura e óleo de Goupil. Em 1892, o Matisse chegou a Paris para estudar arte. Abandonou os estudos de direito para se dedicar à pintura, ao pontilhismo. Inspirou-lhe cores mais fortes e arrojadas, e dessa técnica surgiu o fauvismo. Só um detalhe, percebam, ele abandonou o direito para fazer artes. Hoje isso seria totalmente proibido, porque na Europa, tá, o estudante, para fazer direito ou medicina, é obrigatório, na Europa e nos Estados Unidos, tá?
é obrigatório o estudante fazer um curso um curso de Direito ou um curso de Medicina, juntamente com uma das 4 linguagens, teatro, dança, música ou artes visuais. Oxe, por que é obrigatório mesmo, Thiago? Obrigatório, tá? Obrigatório. Porque hoje sabe-se que a arte, ela te ajuda, melhor, ela faz você se tornar um ser mais reflexível, né? Uma vez que você precisa praticar a arte. E o que é que acontece quando você está praticando a arte? Você automaticamente é obrigado a se concentrar, tá? E como são profissões que exigem concentração, é obrigatório na Europa e nos Estados Unidos você cursar esses 2 cursos, Direito e Medicina, juntamente, né, de forma paralela com o curso de Artes, beleza? Vamos agora passar aqui do Matiz. Fauvismo. Vamos às principais características e aí vocês peguem caneta e peguem o seu caderno, que obviamente vocês são maravilhosos, já devem estar com o caderno, já devem estar com a caneta, já anotaram aí o ano, já anotaram aí os influenciadores e agora vocês vão anotar as principais características. Beleza? Vamos lá. Arte tranquila, harmoniosa e agradável. Essa primeira característica eu discordo, tá? Mas isso é pessoal. É meu, é minha visão crítica sobre a arte. Por que, Thiago, você discorda? Vamos lá. Lembra do Voltaire, o crítico que batizou os fauvistas? Então, como que uma obra de arte, né? Uma obra de arte magética, ou seja, uma pintura, um quadro, ele tem uma tranquilidade, é harmoniosa e agradável, se desagradou parte da população europeia no século XX. Então, por aí, né? Essa característica ela já se torna aí duvidosa, mas está nos livros de arte. Então, considerem, anotem, tá? Anotem essa característica. Um dos fundadores da arte moderna, concebida a pintura pelos seus valores intrínsecos, os da cor e da bidimensionalidade, e essencialmente como um exercício técnico e estético, capaz de comunicar emocionalmente com o espectador. Atirou-se em várias direções, experimentando novas técnicas e estilos do impressionismo até a arte abstrata. E aí, pegando nesse tópico, né, a arte abstrata, eu vou voltar, uma vez que nós temos abstracionismo também nas vanguardas europeias. Vamos voltar aqui a exatamente esta tela. Princípio do abstracionismo. Etimologia da palavra, né? Português, né? É uma transversal. Anotem aí. Abstracionismo, né? A ideia principal da figura, ela é diluída. Você não precisa enxergar a figura, o figurativismo, né, de uma imagem, por exemplo, para dizer que ali tem uma figura, um objeto. Por exemplo, olhem essa imagem. É óbvio que aqui ainda está bem figurativista, porque eu consigo, alguns vão ter dificuldade, mas eu consigo, tá? Alguns também de vocês vão ter facilidade de identificar uma janela, né? Uma janela, ao fundo barcos, flores aqui na janela, certo? Ou seja, mas se vocês observarem em relação à arte do século XVI, há um abstracionismo aqui, né? O artista, a arte, ela estava caminhando para o abstracionismo, aonde hoje, né, podemos trabalhar com a ideia. A ideia hoje ela é muito importante. E aí a gente vai ver isso em uma outra aula mais à frente, tá? Voltando. Vamos lá. Gente, ó, não esqueçam, façam todas as anotações possíveis, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no privado, vou estar aguardando para tirar essa dúvida. Vamos lá. Aqui nós temos uma obra do Henri Matisse, o principal, o formador do grupo. Tá, falar em grupo, um detalhe. Tiago, 1905, né? Geralmente em uma corrente artística, um grupo não dura tão pouco como durou o fauvismo. Por que o fauvismo durou tão pouco? Porque eles tiveram desorganização, tá? Na formação do grupo. Eles entraram em atrito, e é óbvio que quando não há conversa, não há diálogo, né?
a coisa não anda, beleza? Observem aí, essa obra do Henri Matisse, ela se chama Lux, Calme et Volupté, de 1904, óleo sobre tela, tá? Olhem as pinceladas. Se vocês conseguirem, se vocês tiverem um pouco de concentração, vocês vão observar que essa tela, ela tem pinceladas grossas. Ela, inclusive, né? O elemento principal aqui é a cor, tá? Observem, é a cor. O segundo é o ponto, porque apesar de ter pinceladas grossas, o segundo elemento principal, elemento básico da linguagem visual, que podemos observar nessa tela, é o ponto. Detalhe, observem as figuras, o cenário, tá? Isso é uma característica do fauvismo, ok? Tá, Enem 2020, tá lá uma tela de 1900, uma tela europeia do Henri Matisse, de 1905, 1904, 1906, tá? A tela ela tem essas características: pessoas nuas tomando banho, pessoas dançando. Automaticamente eu vou associar ao fauvismo, porque essa era uma das características do fauvismo, tá? Dança de ciranda, pessoas em copas de árvores, mulheres nuas dançando, mulheres tomando banho, mulheres tomando chá, casais fazendo algum tipo de brincadeira, né? Dançando ao ar livre, tá? São características do fauvismo, ok? Anotado? Posso passar para a próxima análise de tela? Vamos lá. Henri Matisse. Henri Matisse. Henri Matisse. Não esqueçam. Henri Matisse, fauvismo. Fauvismo 1905. Retrato de Madame Matisse. Vamos lá. Essa é uma idealização do Matisse, um autorretrato, perdão, um retrato da sua esposa, né, da Madame Matisse, 1905, óleo sobre tela. Vamos fazer uma análise melhor dessa obra? Observem. Aqui no rosto, no meu lado direito, acredito que de vocês também, né? No lado direito, nessa face rosada, vocês vão poder observar, ó, telas grossas, pinceladas grossas, largas, tá? Isso aqui em 1500, 1600, era uma heresia. Matisse provavelmente seria decapitado. Olha só que loucura, né? Como é a arte, ou seja, a arte ela caminha para a liberdade, né? A liberdade de expressão. Anotem isso também, tá? Desse outro lado, a gente já vê uma outra camada de cores, tá? Olha, lembra que eu falei características? O elemento principal, a cor, né? Característica da cor no fauvismo? Chapação de cor. O que é chapação de cor, Thiago? Quando eu não utilizo contraste, quando eu não utilizo mais de uma cor em uma área da tela. Observem aqui, ó. Aqui nós temos um azul chapado, um vermelho chapado, um rosa chapado. Aqui nós temos, né, um azul mais escuro no cabelo da Madame Matisse. Ou seja, existe propositalmente na construção, na idealização dessa tela da Madame Matisse. Gente, entendam, tá? Novamente, todos os artistas de vanguardas europeias dominavam as técnicas acadêmicas da arte clássica, mas eles não queriam repetir a arte clássica, eles queriam transformar a arte, ok? Ou seja, essas características, né, essas pinceladas e essa chapação de cores deixavam a tela, como vocês podem observar, sem a terceira dimensão, né, que é profundidade. Ou seja, nós temos aqui altura e largura. Anotem, tá? Anotem, porque se vocês errarem essa questão, se vocês errarem uma questão, né, que tem essas características, eu pego vocês na volta. Vamos lá, continuando. Henri Matisse, novamente. A Mulher Argelina, 1909. Óleo sobre tela. Tá, Thiago, mas tu falou mais há pouco, né? Agora há pouco, que esse movimento ocorreu entre 1905. E aí? Por que essa tela é 1909? Exatamente. 1905
foi exatamente o ano do fauvismo. Tudo que vem depois é pós-fauvismo, ok? Vamos lá. Olhos sobre tela. Vou passar por essa análise, tá? Vocês observarem, temos alguns outros artistas. Os meninos do primeiro ano ano passado, dominaram muito bem essa questão do fauvismo e da chapação bidimensional das cores, tá? Observem essa tela. Também do Henri Matisse. Harmonia em vermelho. Olhos sobre tela. Ok? Observem. Não há perspectiva. Não há. O que vocês observam aqui, por exemplo, né, o que seria lá fora e uma profundidade, não existe. Não existe profundidade. Tá? Tá quase que uma ilusão de óptica. Não existe. Aqui nós temos uma chapação do ambiente, né, interno, com a tonalidade do vermelho. Né? Se alguém duvidar, qual elemento, se eu perguntasse, por exemplo, a vocês, qual é o elemento dominante nessa tela? Né? O ponto, a linha, a cor, a textura, o volume, é obviamente que a cor, né? Essa tela ela chega a doer na vista, de tão forte que são as cores, ok? E aí a gente tem uma das obras do Henri Matisse mais famosa, tá? Essa obra, a dança, primeira versão, tem a primeira, tem a segunda e tem algumas outras, né? Uns fluckers. A dança, a primeira versão, 1909, Olhos sobre tela. Okay? Essa tela, gente, ela ilustrou alguns livros didáticos aqui no nosso país, no Brasil. Alguns livros de história, alguns livros de português, certo? Lembra das características do fauvismo? Mulheres nuas, mulheres dançando, dança de ciranda, espaços abertos, cor, elemento principal, cor e chapada. Vocês podem observar aqui o azul, o verde, né, chapado, o próprio laranja, né? O próprio laranja do corpo das dançarinas, ok? Continuando. Novamente Henri Matisse. No azul, 1900 e alguma coisa, porque essa tela, tá? Olhos sobre tela. E aí, vamos analisar um pouco mais essa obra, tá? Porque, sim, ela tem características muito fortes, né? Que tendenciam aí o cubismo. É óbvio que o cubismo ele é original do Pablo Picasso. Ele deixou isso muito claro, que ele foi influenciado pelas máscaras africanas, tá? Mas se vocês observarem, tem formas geométricas aqui, e como eu falei antes para vocês, nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, provavelmente, o Pablo Picasso ele teve contato com algumas telas com características cubistas, né? Essas características geométricas, tá? Geométricas do fauvismo. Assim como o fauvismo também teve influência do cubismo, ok? Passando ainda com o Henri Matisse, nós temos... Lembra do Vaucel, o crítico de arte? Essas são as feras, né? E os Fauves concordaram porque eles tinham a arte deles como algo primitivo. Vocês lembram lá das pinturas rupestres nas cavernas? Observem essa tela, né? Bem proposital, né? E se vocês observarem, eu consigo e alguns de vocês também vão conseguir enxergar lá fora, né? Um segundo plano, mas não há, tá chapado, tá? Um segundo plano que seria uma paisagem verde, né, fora da janela, e um ambiente interno como o primeiro plano, mas não. Aqui é um plano só tem altura e largura, beleza? Continuando. Henri Matisse. Lembra do abstracionismo que eu falei agora há pouco? Pronto, observem essas características, né? Vamos ao nome da tela, porque ele é bem sugestivo, né? Jazz. Olhos sobre tela. Vamos lá. Características, novamente, para que eu vou ficar martelando sim, tá? Nas características, para vocês não esquecerem das características do fauvismo. Cores puras, cores fortes. O elemento principal é a cor, obviamente.
o sentimento, né? O nome da tela é jazz. No cenário de jazz, o que veríamos, né? Nós veríamos músicos tocando, nós veríamos instrumentos musicais. É óbvio que o figurativismo aqui está caminhando para o abstracionismo, mas sim, vocês conseguem, sim, enxergar ali um violoncelo ou um violino, não sei, movimentos, né? Essas folhas, né? Dando sentidos diferentes, é para trazer movimento à tela, tá? E aí, quando a gente estiver estudando futurismo, vocês vão compreender melhor essa questão do movimento causado pela linha, né? Lembra dos elementos básicos da linguagem visual? Linha, né? A função da linha é trazer o movimento, trazer sensações. Pois bem, se você analisar com base nesses elementos, vocês vão perceber que os fauvistas, eles queriam sim colocar o sentimento, idealizar o sentimento na tela, ou seja, o figurativismo não importava não mais do que o sentimento, tá? Então nessa tela a gente enxerga movimento, a gente enxerga música e o próprio nome, como sugere, é um cenário de jazz, né? 1947, ou seja, pós-fauvismo, beleza? André, ok. Pintor francês, nasceu em Château, na França, a 10 de junho de 1880, morreu em Garches, a 8 de setembro de 1954. A obra de Derain, ou, né, prefiro falar o André, já que a pronúncia, né, é um domínio francês, mostrou uma superfície mais tranquila que o resto dos fauvistas, ou seja, ele teve uma diferenciação ali no seu trabalho e a gente vai já fazer as análises e fazer as comparações, beleza? Produto da aplicação de tonalidades quentes e harmoniosas. Explorou os contrastes cromáticos em paisagens e retratos e cores antinaturalistas, à maneira de Gauguin. O Gauguin, como eu havia falado para vocês, né, o Paul Gauguin, é um artista do século XIX que influenciou fortemente, vocês podem observar, eu fiz essa explicação no início do vídeo, fortemente o fauvismo, entre outras vanguardas europeias, tá? André, né? Lembra daquela tela, ou melhor, lembra das características do fauvismo, né? Tranquilidade? Vamos lá. Isso está relacionado à cor, tá? O elemento cor, ele tem a tendência de trazer sensações, né? Como eu já falei isso para vocês no bimestre passado. Por exemplo, laranja, o vermelho, né? Ele causa, né? Ele causa fome, ele causa ansiedade nas pessoas. O azul, o branco, ele causa tranquilidade. Então, notem, uma das características de algumas telas, tá? É sim a tranquilidade. Se vocês observarem, essa tela ela é bem primitiva, bem infantil, mas sim, o excesso de tonalidades do azul, né, faz com que, pelo menos eu, né, já que a arte ela é subjetiva também, objetiva, mas subjetiva, pelo menos para mim, eu tenho uma sensação de calmaria, ok? O nome da tela é Porto, 1905, óleo sobre tela, ok? Existe também uma corrente artística chamada minimalismo, tá? Provavelmente o minimalismo teve influência do fauvismo. Observem aqui essas pinceladas de verde na areia, né? Simplesmente tem umas pinceladas grossas, tem alguns objetos que eu não consigo identificar aqui onde estou circulando, né? Ou seja, há uma questão tanto abstracionista como minimalista, ok? Continuando com o André. Charing Cross Station, 1905, óleo sobre tela, né? Aqui a gente continua observando a chapação das cores de vermelho, de azul, de verde, deixando toda a tela com duas dimensões, altura e largura, tá? O uso da perspectiva, né?
e o uso do contraste que ia trazer, no caso, poderia trazer a profundidade, ou seja, as 3 dimensões, ela não foi utilizada, isso foi proposital, ok? Novamente o André. Novamente o André. E, diferente dos fauvistas, né, isso ficou claro atrás, que ele, né, trazia essa característica de calmaria, tá? Observem aí um pouco de abstracionismo. Elemento cor, segundo elemento, a linha, tá? Segundo elemento presente, a linha, mas o elemento principal é a cor, ok? O nome da tela é Mountains at Color, 1905, óleo sobre a tela, né? Onde eu observo aqui o elemento cor como principal elemento da tela e a linha com seus pontos e curvas, né? Dando aí origem, ou melhor, dando aí uma idealização de paisagem. Ok. Ok. Essa tela, ano passado eu trabalhei com os meninos do primeiro e do segundo ano, né? E como eu já falei para vocês, os meninos do primeiro ano, eles dominaram melhor do que os meninos do segundo em relação à chapação de cores, né? E deixando essa ilusão de óptica de que ao fundo, né? Só que ela está chapada, não temos perspectiva. Mas o que eu posso observar, e alguns de vocês também, é que aqui ao fundo nós temos um oceano, né? Um céu, montanhas e árvores aqui. Obviamente que não tem perspectiva, né, que dá a sensação de profundidade e de 3D. Não temos contraste de cores, as cores estão chapadas, ou seja, temos altura e largura. Só uma ilusão de óptica de que tem primeiro plano, céu, segundo plano, mar, terceiro plano, montanhas, árvores. Mas não, isso é só uma ilusão, tá? Está tudo chapado. Continuando, Mil Perdões, o nome da obra é Entrada nas Montanhas, 1907, óleo sobre tela. E aí a gente chegou a Maurice, né, Vlamic. Maurice Vlamic. Esse eu amo de paixão. Vamos lá, 1876, 1958, pintor de expressão exagerada e dinâmica. A maneira de Van Gogh, que muito admirava, pintou telas de um cromatismo gritante, aplicado em pinceladas matéricas e direcionadas. Ok. Se vocês observarem as pinturas do Van Gogh, né, vocês vão perceber que ele utilizava muito essa questão do contraste do amarelo, do contraste do vermelho, né? E como eu já falei, o Van Gogh ele influenciou demais os fauvistas, tá? Demais, demais. Observem que não há profundidade novamente e não há o elemento, perdão, e não há as 3 dimensões, ou seja, bidimensionalidade, assim como as pinturas egípcias, assim como as pinturas rupestres, assim como as pinturas infantis, né? Pinturas aí de crianças de 3, 4, 5 anos. Altura e largura, ok? Essa pintura é um autorretrato do Maurice, tá? Também não foi datado, mas provavelmente é de 1905 a 1910, mais ou menos. Maurice Vlamic. Maurice Vlamic. Bom, fazendo comparativo, né, pela influência do Van Gogh. Se vocês observarem essa tela, nós temos aqui um céu, né, onde o céu ele utilizou pinceladas grossas, como Van Gogh, ele utilizou pinceladas circulares, como o céu estrelado de Van Gogh, como ele também utilizou aqui no rio, tá? No rio. Não há perspectiva característica do fauvismo e não há profundidade característica do fauvismo, só altura e largura, pinceladas grossas e o elemento cor, né? Como eu já fui dito, como principal características. Nome da tela. Ficarei devendo para vocês. Ok? Também do Maurice. Observem e tentem fazer a comparação.
com as pinturas do Van Gogh. Só para vocês verem, né? Um século ali de diferença, mas a influência ela é muito clara, né? Na obra, na idealização do Maurice. E para fechar, né? A gente vai finalizar com Kees van Dont, pintor holandês. Nasceu em 1877, morreu em 1968. Viajou por diversos países à procura de novas motivações e a gente, melhor, nós faremos uma análise de suas obras, tá? Essa obra que vocês estão enxergando agora, do Kees, Mulher com Chapéu Verde, Olhos sobre Tela. Primeira vez que eu vi essa obra, eu acreditava ser pastel, porque tá as cores, né? As cores um pouco esfumaçadas, dá a entender, parece demais, como pastel. E como eu utilizo pastel em alguns trabalhos, eu acabei confundindo até pesquisar a obra, tá? E tirar essa confusão. Vamos lá. Lembra das características, né? Vamos lá. Altura e largura, né? O sentimento. Observem os olhos dessa mulher. Tá? Cuidado com essa tela, porque essa tela ela já foi utilizada para confundir em alguns concursos, algumas questões, tá? Para confundir. Por que, Thiago, para confundir? Porque tanto o expressionismo quanto o fauvismo utilizavam o sentimento na tela, ok? A diferença é que no expressionismo o sentimento ele é muito latente, ele transcende a cor. E no fauvismo o elemento ele é mais latente, né? A cor é mais vibrante, como vocês podem observar aí, né? Uma tonalidade de verde, de azul, de roxo, né? Mas se vocês observarem, essa mulher ela tem um olhar melancólico, ou seja, ela pode confundir. Tá, e como é que eu vou tirar essa confusão, Thiago? Vamos lá. Primeiro, o artista, né? Kees van Dont. Ele não pertence ao expressionismo. Segundo, olhem a data, tá? Olhem a data e olhem a origem. Olhem a origem do artista. Kees, ele é holandês, o expressionismo é alemão, tá? Então vocês precisam fazer essa associação. Entenderam? Vocês precisam fazer uma associação da história da arte. Vocês precisam compreender os elementos, as características, o artista. Beleza? Continuando. Aqui nós temos uma obra também do Kees, A Dançarina Vermelha, 1907. Ou seja, pós-fauvismo, olhos sobre tela, cores chapadas, cores vibrantes, perdão. Altura e largura, sem profundidade, ou seja, bidimensionalidade característica do fauvismo. E, tcharam, para finalizar, né? A Primavera, 1908, pós-fauvismo, olhos sobre tela, ok? E aqui nós temos também características de calmaria, uma vez que traz aí, né, a cor azul, o elemento cor, né, no caso, em tonalidades de azul, que traz sim essa sensação, sentimento de calmaria, ok? Gente, a aula sobre o fauvismo, a gente vai ficar por aqui, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado. Se vocês tiverem na resolução, né, da atividade, que a atividade vai estar top. Vai estar uma delícia de resolver. 10 questões, tá? Mas muito, muito simplificada, diferente da nossa próxima aula, que vai vir com características na atividade sobre o Enem. Ou melhor, características do Enem, né? Um textinho, uma imagem, 5 questões de múltipla escolha. Essa vai estar um pouquinho mais leve para que vocês façam, tá? Lembrando que nossa próxima aula, tá? Continuaremos com as vanguardas europeias e com um dos ismos, né? Um dos sufixos, ok? Aqui eu me despeço de vocês, agradeço, tá? Não sei quanto essa aula durou. Na edição eu verei,
Estou com saudade e até mais, tá? Beijos!